De volta com o Papo Mãe, mais perguntas sobre alergia à proteína ou leite de vaca, a APLV. Daiane, conta pra gente, o seu filho, Samuel, já teve situações em que alguém da família ou alguém lá fora, por acaso, deu alguma coisinha assim escondido pra ele e acabou tendo reação? Já. Que triste, né, Daiane? É triste. Assim, acontece, né? Infelizmente, isso vem mudando, mas infelizmente nem todo mundo tem o conhecimento sobre o que é a alergia à proteína do leite de vaca. Como as meninas falaram anteriormente, as pessoas confundem com intolerância à lactose, então acha que um biscoitinho que é zero lactose não vai fazer mal, né? E na verdade faz. E aí eu só sabia que ele tinha comido porque ele passava mal. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, inclusive para todo mundo que a gente está assistindo, não custa nada, qualquer coisa que for dar, perguntar para a mãe. Pode ser até que ele nem seja alérgico, mas pode ser que aquela mãe não esteja dando açúcar, pode ser que aquela mãe simplesmente não queira que dê determinado salgadinho. E é muito importante que isso seja respeitado. Nesse caso que nós estamos falando é mais grave, não é, doutora? Me apoie, doutora, por favor. Perfeito, não, estou aqui perfeito, porque assim, realmente, por exemplo, eu como mãe, né, sou adepta da alimentação natural. Meu filho foi conhecer o primeiro industrializado, ele estava fazendo 4 anos. Né? E eu olhava assim, nossa, mas você é muito rigorosa. Eu digo, não, não sou, eu estudo alimentação, então eu sei que isso não faz bem. Né? Isso eu não estou falando nem da alergia. E uma vez eu também peguei um susto muito grande, que o meu neném fazia reação de pele, e um primo que viajava, morava fora e tal, não tinha nem noção e estava oferecendo um docinho. Eu peguei assim ele bem no ato. Uau! Né? E assim, como era reação de pele, reação imediata. Né? Então, passou muito perto dele fazer uma reação. E não é só isso, eu como no consultório, eu acompanho casos mais graves, né? E tem uma paciente, na verdade é uma ex-paciente, que o filho dela faleceu em Fortaleza. Então a gente pensa doutora, que só é quadros leves e não são. Nós temos as crianças com reações mais graves e você como não está convivendo muitas vezes com aquela criança, você não sabe qual é o nível de alergia que aquela criança tem. Então muitas vezes vai fazer uma diarreiazinha, ok. Mas pode ser que essa criança vá bater num pronto-socorro com risco de vida. Então, eu sou assim mesmo muito rigorosa com a alimentação quando eu oriento, não é para ficar dando. E, independente de alergia, não temos que ficar oferecendo para outras crianças nenhum tipo de alimento que a gente, inclusive, conhece que não é saudável, como pirulitos, balinhas, salgadinhos, aparentemente inofensivos, né? E a mãe é que decide, eu quero dar ou não quero dar. É como você fala, quem decide isso é a mãe, precisa ser respeitada, com certeza. Ainda que não seja concordado, mas que seja exatamente. Né? Eu não sei se você vai concordar comigo, Daiane, mas muitas vezes é claro que a gente não pode mudar o mundo inteiro. Mas talvez a educação do próprio filho. Educar, olha, quando alguém lhe oferecer, pergunte sempre antes para a mamãe. Talvez essa seja a melhor saída. Então, o filho estando consciente e educado, né? Acho que a partir que a doutora falou de 2 anos, ele já consegue ter essa noção. Às vezes até antes, as crianças estão vindo doutora. Elas estão vindo tão precoces, né? Que o meu neném, ele falava, ele começou a falar com 1 ano e 3 meses, ele começava a falar, ele fazia assim, não posso. E tudo que ele ia comer, ele olhava e perguntava para mim se ele podia. Absolutamente tudo. Né? E ele cresceu assim. Eu tive um acontecimento parecido com isso recentemente na escola do meu filho. Fizeram uma oficina de docinhos, né? Não foi informada, eu não sabia. E aí, quando eu fui buscá-lo, ele chegou para mim e falou assim, mamãe, eu tô triste. Eu digo, por quê, amor? Ele disse, o Samuel fez brigadeiro, sujou a mão, mas não comeu. Nossa, aquilo ali partiu meu coração. E eu sem entender, eu digo, filho, onde teve brigadeiro? Na escola. Fui na escola, conversei. Imagina ele ali, né, manuseando, e todas as crianças comendo. E conversando com a professora dele, ela disse, Daiane, ele fez, terminou de fazer, ele pegou o docinho e jogou no lixo. Porque ele sabe que ele não pode comer. Né? A gente conversa, a gente passei por uma bem parecida. Mas assim, é de cortar o coração, né? Por sorte, ele sabe que eu faço, ele sabe que tem um produtozinho que não vai fazer mal. Então ele virou pra mim e disse, mamãe, você me dá um brigadeiro? Oh, mãe, então, todos que ele quiser. Você também passou? Mas bem parecido, eu tava no aniversário com ele nunca comeu nada de aniversário, eu sempre levava as coisas dele, aí ele veio correndo assim, uns 2 anos e pouquinho, vinha correndo com 2 brigadeiros assim na mão. Eu tomei aquele susto, né? Quando ele chegou tudo, aí ele botou assim na mesa e pôs assim, mamãe, você adora. Botou na mesa e saiu correndo. Ou seja, ele era tão bem orientado que ele pegou os brigadeiros, levou pra mim porque ele me via comendo. E disse, ó, você ainda não pode esse. Eu saía, comia bolo de aniversário e fazia um bolinho de cenoura pra ele. Ele disse, olha, mamãe, você adora. E me entregou
mas porque ele sempre foi muito... Eu nunca escondi, nunca comi escondido dele, que é uma coisa também que eu acho que é correto você fazer. Sim. Você, como você ainda não pode, você vai poder. E ele cresceu compreendendo isso. Maravilhoso. É bem interessante as mães repetirem isso com seus filhos. Que bom, doutora. Algumas perguntas que nós recebemos. Uma mãezinha perguntou se pode oferecer leite de arroz ou leite de soja para o filho que tem a PLV. Então, o leite de arroz, ele, nutricionalmente falando, o leite, as formulações comuns, esses preparados de arroz, eles são totalmente inadequados para o desenvolvimento de uma criança, principalmente na criança pequena. Existe uma fórmula de arroz colocada mesmo no mercado para crianças alérgicas. Essa fórmula ela foi aprovada por um tempo, depois ela entrou em discussão nos últimos congressos europeus. E essa fórmula, oficialmente, ela não está proibida, mas é uma fórmula específica para alérgicos. Não é essas formulações de supermercado, certo. né? E quanto à soja ela tem uma proibição nos menores de 6 meses, não se pode utilizar soja no bebê menor de 6 meses. Certo. E a partir de 6 meses depende da criança, porque se for uma criança com baixo peso, ou dependendo do tipo de reação, se é imediata ou não, ele também tem a restrição para a soja. Mas quem vai decidir isso é o especialista, o gastropediatra que estiver acompanhando a criança. Uma outra pergunta, essa mãezinha está grávida, o primeiro filho dela teve a PLV, e o que ela pode fazer para prevenir que o segundo filho, para que ele não tenha? Então, na realidade, o primeiro filho tem a PLV. O fato dela ter tido um primeiro filho a PLV, como a gente tem genética, uma forma muito forte, né, da desenvolvimento da alergia genética. Sim. Então, ela já tem genética positiva. Se eu tenho 2 pais alérgicos, não necessariamente alergia alimentar, mas alergia de rinite, outros tipos de alergia. Se eu tenho os 2 pais alérgicos, a chance da criança nascer alérgica é de 75%. E se eles têm um filho alérgico à proteína do leite de vaca, a chance do segundo filho ser alérgico vai em torno de 50%. Então, é muito alta realmente a chance. Muito alta. Agora, como é que eu consigo prevenir? Sim. Né? Na verdade, assim, a genética, ela está lá, firme e forte. A gente não pode mexer na genética, mas eu posso mexer no que a gente chama de epigenética. Então, na verdade, uma criança que amamenta mais tempo, fica mais tempo no leite materno, ou seja, amamentar até pelo menos 6 meses de vida exclusivo, já me dá uma proteção. Sim. E parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não é. E não dá fórmulas no menor, realmente na criança pequena, de preferência antes dos 2 anos de idade. Normalmente a gente não consegue, mas pelo menos esses primeiros 6 meses, se eu não tiver contato nenhum com as fórmulas à base de proteína do leite de vaca, que são as fórmulas do mercado. Eu tenho um filho alérgico e estou grávida agora, então eu vou fazer dieta por 9 meses. Isso não tem comprovação científica. Seu filho pode ser alérgico ou não, independente de ter feito dieta na gravidez. O que acontece é que aquela criança, depois de nascida, de preferência amamentar por mais tempo, não ter nenhum contato com fórmulas artificiais, né, à base de proteína do leite de vaca. E quando essa criança for entrar numa fórmula, existe uma fórmula indicada para crianças irmãos de alérgicos, que é uma parcialmente hidrolisada. Certo. Não é uma criança alérgica, mas é uma irmã de alérgico com chance. Sim. Então, o gastropediatra também escolhe a melhor fórmula para isso. Entendeu? Vamos falar agora de cura, né, doutora? Que existe, assim, graças a Deus. Cura. Até quando que o filho vai precisar fazer a dieta? Como é que é feita? A gente sabe que é por um período. Mas é claro que a mãe vai sempre querer o dia da cura, o dia que a criança vai estar. Como é esse processo até lá? Então, é assim, a ansiedade, ela faz parte, né, daquela questão de que, nossa, quando é que vai estar curado? Mas essa resposta a gente não tem ela fechada. O que a gente sabe é que boa parte das crianças tem uma chance muito boa. Depois que a gente diagnostica a alergia à proteína do leite de vaca, principalmente no bebê pequeno, naqueles que os quadros são intestinais, mais do que nos de pele, eles têm uma chance muito boa, que chega em torno de 50% de cura até 1 ano após o diagnóstico. Né? Quanto menor a criança, em torno de 1 aninho de idade, essa criança tem uma chance muito boa, em torno de 50% de cura. Perfeito. E o que a gente sabe é que essas crianças, elas vão curar dentro da primeira infância, da infância ainda. Como a percentagem de alérgicos tem aumentado, e não só o número de alérgicos tem aumentando, mas o tempo de duração da alergia tem aumentado também. Então, os últimos estudos falam de cura completa até 15 anos. É um número muito alto. 15 anos é muito tempo, é quase assim antes de casar, né? Mas na realidade o que a gente vê em quadro clínico, em consultório, que até 5 anos praticamente todos estão curados e a grande maioria vai curar até 3. Amém. Então,
Até 5 anos a gente dá essa chance para a criança, porque a criança acima de 6 anos alérgica ainda à proteína do leite gera em torno de 1%. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Então, praticamente todas vão curar ainda nessa primeira infância. Amém. Que Graças coisa a boa Deus. essas palavras. Gente, vocês foram maravilhosas. Parabéns, Daiane, pela sua ideia, pela sua empresa. Fica a dica, mais uma vez, para as mamães. O Mercado do Alérgico é uma empresa que foi feita por uma mãe, né? Em especial, é uma super profissional que tem todo o cuidado, que tem todo o carinho. Doutora Iramaia, a senhora é nossa parceira da vida toda, de sempre. Vocês foram maravilhosas. Fica a dica, então, para vocês, mamães. Se vocês quiserem rever tudo que a gente falou aqui, você pode baixar o nosso aplicativo CV Play, o programa completo, e todos os outros também estão lá. Se você quiser interagir com a gente, entra lá no nosso Instagram, é @AlinePapoMãe. E se quiser mandar alguma sugestão também, é o papomãe@cidadeverde.com. Um beijo bem grande e eu te espero próximo domingo. Até lá!